Cara, o que foi isso? Oi, eu sou Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série. Como tradição aqui nesse canal, eu estava completamente errado. No fim das contas, a Sra. Flood era realmente a Honey, e sinceramente, que bom que eu estava errado, porque olha, depois do final da primeira temporada, a minha teoria mais otimista era que ela era só uma velha maluca delirando em um hospital psiquiátrico. Então qualquer explicação que o Russell T. Davies desse que fosse diferente disso, já me surpreenderia de alguma forma. Mas nem nos meus melhores sonhos eu esperava algo tão bom quanto o que a gente viu. Bom, o título desse episódio é o Festival Interestelar da Canção. E é aquele esquema, né? Se tem Interestelar no nome, a gente já pode esperar coisa boa. O episódio começa com o Doutor pousando na Arena Harmonia para carregar o Vindicador. Logo em seguida, a Sra. Flood já aparece toda feliz pelo fato do Vindicador ter carregado todas as rotas de triangulação. E então ela mostra um dispositivo com inscrições galifrenianas. Nesse momento, o episódio já entrega a identidade da personagem. Quem estava prestando atenção já deve ter sacado na hora que era a Honey. Um ponto interessante de se destacar é que o Doutor pousa numa cápsula vazia. E levando em conta que todas as outras cápsulas tinham pessoas, eu comecei a imaginar que talvez isso teria uma ligação direta com a Sra. Flood, que estaria manipulando todos esses lugares para o Doutor. Isso serviria até para explicar aquele probleminha de conveniência narrativa que aconteceu lá no episódio Poço. Porém, como na cena seguinte os donos dos assentos apareceram tentando entrar, toda essa teoria acabou meio que caindo por terra. Ainda assim, vamos ver se nos próximos episódios eles trazem alguma explicação para isso. O fato é que, como o festival estava sendo transmitido para 3 trilhões de pessoas, 2 personagens assumem o controle da galeria e começam a exibir um ensaio geral do evento, enquanto o festival verdadeiro não estava sendo mostrado. O Doutor percebe isso e sabiamente altera o sistema de mavidade, triplicando o campo mavitacional da estação. Então, quando os vilões abrem os escudos, todas as pessoas presentes acabam sendo lançadas no espaço, incluindo o Doutor e a TARDIS. Por sorte, a Belinda acaba ficando segura dentro da cápsula, e então temos a separação entre ela e o Doutor, com a Belinda achando que o Doutor tinha morrido e o Doutor achando que a Belinda ainda estava no espaço. Claro que antes disso temos o fatídico momento do Doutor no espaço prestes a congelar, quando ele tem algumas visões da Susan chamando por ele e pedindo para que ele a encontre. Isso gera deixa para uma das cenas mais incríveis do episódio, na minha opinião. O momento em que o Doutor usa o canhão de confete para voltar para a estação. A trilha sonora tema dessa regeneração toca e o confete conversa diretamente com a personalidade excêntrica desse Doutor. Enfim, eu nem preciso dizer o quanto eu gostei dessa cena, né? Ela foi realmente incrível. Quanto ao retorno da Susan, eu acho que muita gente interpretou isso de uma forma errada. Na verdade, eu acho que muitas coisas que aconteceram nesse episódio foram mal interpretadas. Mas quanto a esse retorno específico, a gente já teve a Susan sendo mencionada em outros episódios da série. O exemplo mais claro é o da primeira temporada mesmo, com todo aquele lance da Susan Triad. Todavia, entretanto, uma coisa é falar o nome da personagem. Outra bem diferente é mostrar a atriz interpretando ela de fato. Por isso eu não acho que isso seja só um cameo aleatório. Tem uma história maior sendo contada aqui. Cameo, para você que não sabe, é uma outra palavra para aparição especial. E essa aparição da Susan acaba até justificando várias coisas que aconteceram lá na primeira temporada. Por exemplo, no episódio do Maestro, quando tivemos uma menção direta para a Susan. Ou seja, essa ideia já vinha sendo plantada há muito tempo e a série bateu nessa tecla várias vezes. E agora, essa aparição acaba meio que confirmando que esse reencontro vai acabar acontecendo em algum momento. Pelo menos é essa a ideia que eu tive assistindo essas cenas, mas como sempre eu posso estar completamente equivocado.
Outro ponto interessante que o episódio faz questão de evidenciar é a palavra Mavidade. Eu acho que esse foi o episódio em que essa palavra mais foi dita até hoje. E eu também não acho que isso seja à toa. Tem caroço nesse angu. Lembrando aqui que a minha teoria é que houve uma alteração nesse universo. E a palavra Mavidade é a evidência dessa alteração, sendo dita o tempo inteiro, mas ninguém percebe. Um segredo à vista de todos. Como o título do último episódio da temporada é A Guerra da Realidade, quem sabe não tenhamos uma resposta para tudo isso se concluindo em uma alteração nessa realidade. E essa é a grande revelação final dessa temporada. O foda é que como a Disney não renovou o contrato com Doctor Who, a princípio o último episódio da série até o momento vai ser a Guerra da Realidade. Nem especial de Natal vai ter, velho. E isso me faz voltar a pensar na possibilidade dessa temporada acabar com um gancho daqueles, sabe? Falando do ponto de vista publicitário, isso seria uma jogada extremamente inteligente. Faria com que os fãs ficassem fermentando o final da temporada como um barril de cerveja. Com tanto burburinho, a pressão em cima da Disney poderia ser tão grande que eles acabariam renovando o contrato só para acalmar os ânimos. Sinceramente, se eu fosse o showrunner da série, eu faria isso sem nem piscar. Fica aí a dica, Sr. Russell T. Davies. Eu sei que você tá sempre assistindo os vídeos aqui no canal, então usa essa aí que, enfim, não vou cobrar nada. Bom, agora falando dos aspectos técnicos, eu achei a direção bastante competente. Claro, nada tão incrível quanto os episódios passados que mereçam um destaque especial. Mas o trabalho feito com a trilha sonora aqui foi bastante diferenciado. Me lembrou muito, inclusive, o episódio Os Anéis de Akaten. Todas as músicas foram muito bem feitas, principalmente a canção de Helia, que é cantada lá no final. Talvez ela tivesse ainda mais impacto se fosse cantada em inglês, mas eu entendo que essa não era a proposta do episódio. A grande questão é que tudo isso você percebeu. Mas o que talvez você tenha deixado passar batido, e é justamente o que torna o trabalho da trilha sonora realmente incrível, são os arranjos sonoros que foram construídos. Por exemplo, tem um momento em que um personagem está cantando no palco e a cena corta para outro ambiente. Só que a trilha sonora acompanha essa transição com a versão instrumental da mesma música. Aí rola um pam 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 pam. E essa versão segue tocando na nova cena até o ponto em que a narrativa retorna ao palco e a personagem continua cantando. Essa transição musical é muito bem construída e conversa diretamente com o título do episódio, o Festival Interestelar da Canção. Tinha que ter canção, né? Os dois personagens que queriam cometer um genocídio eram Hellions, que queriam vingança por causa da destruição do seu planeta. O plano era transmitir junto ao festival um sonar que mataria todas as 3 trilhões de vidas que estavam assistindo. E isso, meu amigo, somado ao fato de terem jogado a Belinda no espaço, porque vale lembrar que na perspectiva do doutor, a Belinda estava no espaço, foi o suficiente para despertar a ira do Senhor do Tempo. Fazia tempo que a gente não viu o Doutor tão furioso igual a gente viu nesse episódio. O cara tava torturando o maluco no chão e ainda falou que ia fazer aquilo 3 trilhões de vezes para ele ver o que é bom pra tosse. Muita gente criticou essa cena dizendo que não fazia sentido o personagem demonstrar tanto ódio, mas eu vou me colocar aqui como um dos maiores defensores dessa cena. Eu achei ela muito foda. Além da fúria do doutor ser totalmente justificável, essa cena serve como explicação para algo que já estava me incomodando há um bom tempo, e que eu até comentei aqui no canal. O fato dessa regeneração estar chorando o tempo inteiro. Só que agora, com essa cena, eu acho que eu finalmente entendi o porquê. Na minha visão, essa regeneração não tem filtro emocional. Se ela está triste, você vai ver visualmente ela triste. Se ela tá feliz, você vai ver visualmente ela feliz. E se ela tá puta, meu amigo, sai de perto.
Esse doutor não guarda sentimentos, não tem aquele ar contido do Capaldi, aquela ideia de que o ódio precisa ser segurado firme até queimar a mão. Com ele não tem isso, é riso, choro ou tortura. E sendo bem franco, eu acho isso do caralho. É realmente incrível ver essa construção, porque se a gente pega os outros doutores, as outras regenerações, a gente vai perceber que todas as construções de personalidade não são entregues de bandeja pra gente. Não é como se o doutor chegasse pra gente com uma lista cheia de checkpoint, listando o que ele é. Ah, eu sou legal, eu dou risada, eu sou feliz, eu sou nervoso, quando eu fico triste eu faço isso, quando eu fico alegre eu faço aquilo. Não, cara, isso nunca aconteceu. O que sempre ocorreu é que esse personagem chamado Doutor, depois de se regenerar, embarcava em suas aventuras e nessas aventuras a gente entendia qual que era a personalidade desse cara. Então, existem muitas dessas coisas que ficam mesmo subentendidas propositalmente e realmente, cara, são paradas que você só vai dar o devido valor quando a regeneração vai embora. E no caso, quando você para reassistir o episódio. Eu acho que Doctor Who tem muito disso. No final, o Doutor consegue resgatar todas as pessoas que estavam suspensas no espaço. E então vem a grande revelação. A Terra foi destruída no dia 24 de maio de 2025. O Doutor tenta pousar nessa data, mas o mesmo erro do episódio anterior acontece na TARDIS. Eu cheguei até a esperar que a Belinda comentasse algo sobre isso, mas acabou não rolando. Talvez pela falta de tempo, ou porque não tem nada a ver mesmo uma coisa com a outra. Só os próximos episódios podem nos responder quanto a isso. Mas pra piorar, as portas da TARDIS explodem e o episódio termina. Rapaz, isso sim é um gancho de respeito. E como se tudo isso já não fosse suficiente, o episódio ainda tem uma cena pós-créditos com a revelação da Honey. Ironicamente, é só depois que o episódio acaba que eu realmente torci o meu nariz pra alguma coisa. A ideia da Sra. Flood ser a Honey, beleza, eu aceito. Embora ela tenha quebrado a quarta parede várias vezes, eu espero que tenha uma explicação muito boa pra isso. Agora, a birregeneração, meu amigo, que negócio feio. O troço é visualmente esquisito, além de não fazer sentido, cara. Pior, a Sra. Flood, que teve uma baita construção ao longo dessas temporadas, vai ser reduzida a uma mera capanga da Honey, sendo que as duas são literalmente a mesma pessoa. Vai entender o que se passa na cabeça do Sr. Russell T. Davies, cara. Sinceramente, eu repito aqui, eu não tenho problemas com a ideia da Sra. Flood ser a Honey, cara. Eu acho legal. Só que, cara, a birregeneração não funciona direito aqui, tá ligado? Novamente a gente volta para aquela questão do episódio risadinha. É uma solução que deixa mais dúvidas do que respostas, sabe? Enfim. E vale lembrar que no final do episódio risadinha vimos uma mão com esmalte vermelho pegando o dente onde o mestre estava selado. Agora, com essa revelação, tá confirmado, né, que aquela mão era da Sra. Flood, vulgo Honey, o que faz muito sentido. É claro, né, eu digo confirmado ligando os pontos, né, ainda precisamos de uma resposta para isso, porque no final ele ainda pode dizer que era uma outra personagem e, enfim, ele pode fazer isso, mas ligando os pontos a gente acaba compreendendo que era de fato a Sra. Flood ali. Ainda assim, eu espero não ver o mestre tão cedo, porque já pensou ver uma birregeneração dele também? É o que vai acontecer. Mas é claro, essa é apenas a minha opinião e você é totalmente livre para deixar a sua aí embaixo nos comentários. E antes que eu me esqueça, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever e também ativar as notificações e todas essas paradas que você já sabe.
Eu tive alguns probleminhas nas últimas semanas por conta de uma paradinha chamada qualificação de TCC, e as análises que eu ainda não fiz ainda vão sair aqui no canal, então tenham paciência comigo, por favor. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até daqui a pouco.